Nós, da última vez, ficamos de apresentar um outro caso de epilepsia. Trata-se do Marcelo, e a descrição nós temos em Missionários da Luz. Ele era portador de sentimentos elevados e generosos e acabara de concluir o culto do Evangelho no lar com seus familiares, com seus pais. E em profunda, ele estava mergulhado em profundas vibrações de paz. O livro é No Mundo Maior. Houve um engano quanto ao livro Missionários da Luz, não temos outros casos. Então, Calderaro e André Luiz, eles cooperaram espiritualmente com as tarefas da noite que foram feitas, então, nesse culto do Evangelho lá. O que acontece com Marcelo é que ele tem epilepsia também, como no caso anterior, só que a maneira como essa epilepsia se constrói ou é detonada é de uma maneira diferente do caso que nós vimos. Por quê? Em vidas pregressas, Marcelo desmandou-se nos excessos de autoridade. Quer dizer que a sua maneira de dirigir era uma maneira muito enfática, né? E com excessivo zelo pelo poder para exercer a sua autoridade. Diz-nos aqui o benfeitor que ele era senhor de vigorosa inteligência. Nem sempre, porém, utilizou os dons intelectuais para confortar ou socorrer, antes precipitando-se em caprichos criminosos. O fato é que ele fez inúmeras vítimas, e essas pessoas às quais ele prejudicou o esperaram do outro lado da vida. Então, além do fim. E a partir daí o retiveram nas regiões mais sombrias, porque não lhe perdoavam os excessos, os desmandos e tudo mais. E os desequilíbrios foram se dando no corpo espiritual dele antes da reencarnação. Então, quando ele estava no período entre vidas, logo após ter desencarnado, ele encontrou aqueles aos quais ele prejudicou. E com isso, ele ficou meio que prisioneiro desse grupo de adversários, e o seu organismo perispiritual, o seu perispírito, acabou caindo em desequilíbrio. Seus muitos amigos, pois claro, ele não apenas prejudicou pessoas, mas ele fez bem também, e ele ajudou outras. Então, a questão no mundo espiritual é sempre muito justa. O que nós fazemos é computável, tanto do lado negativo quanto positivo. Não há, assim, um julgamento que a gente poderia dizer injusto. De maneira nenhuma. São pesados todos os prós e os contras de tudo aquilo que fizemos. Então, os seus muitos amigos, com sua parcela de generosidade, pediam por ele. E o fato é que ele tinha esse peso a favor dele de forma positiva,
que eram os amigos que ele deixava. Por mais que suplicasse, e por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo, ele trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis, conforme explicou Calderaro. Desse modo, então, nós estamos compreendendo uma outra origem da epilepsia quando a gente reencarna. Vamos ver, então. Com o passar do tempo, esgotou a parte mais pesada de suas provas. Depois de longos anos de desequilíbrio, sofrendo tremendas convulsões, choques e padecimentos provocados pelos adversários, foi socorrido por sábio orientador espiritual, amigo de passado remoto. Ele passou a seguir um plano de renovação espiritual. E depois aconteceu a reencarnação, que seria a grande oportunidade dele de refazimento do seu passado. E desde menino, ele reencarnou como sendo Marcelo, né? E desde menino ele tem se revelado obediente, bondoso, mas o que acontece é que ninguém pode fugir do seu passado. Então, a questão ficou assim, que os seus perseguidores, eles não lhe davam tréguas, mesmo ele reencarnar, e continuavam a espreitá-lo, para ver exatamente como era a atitude dele, o que ele estava fazendo, etc. Em virtude do serviço regenerador que se propôs, não se encontrava mais atraído a ele, embora sofresse com as amargas recordações que reapareciam durante o sono físico, quando seu espírito estava parcialmente desprendido do corpo. Aos 14 anos, porém, quando passou a rememorar os fenômenos vividos, surgiram as crises epiléticas. Marcelo não se deixou abater. Encontrou os antídotos necessários ao problema pelo hábito de oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Não tinha tido necessidade de fazer uso de hipnótico, nem dos remédios comuns empregados para esse mal, porque tem recebido auxílio constante do plano espiritual. Terminado o culto e após fazer as orações do leito, Marcelo Espírito desprendeu-se do corpo físico, reencontrando-se então com o Calderaro. Demonstrou grande alegria ao revê-lo e também pela oportunidade de conhecer André Luiz. Ia a conversação a meio, quando dois vultos sombrios, cautelosamente, se aproximaram dos três. Repentinamente, o jovem abandonou os amigos espirituais e voltou correndo para o corpo que se debatia em convulsões. Era o ataque epilético noturno. A simples aproximação dos inimigos de outra época esclareceu Calderaro.
altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, torna o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, a maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Então, a razão dos ataques epiléticos noturnos é esta que nós estamos vendo pela descrição de André Luiz. Ele foi uma pessoa, uma espécie de ditador, ou uma pessoa que governou com mãos de ferro, prejudicou muita gente. Ao sair da reencarnação, ele encontrou o grupo ao qual ele prejudicou, ficou muitos anos sem poder sair dessa situação. O seu organismo psíquico foi abalado, teve muitas compulsões, e afinal ele foi recolhido no mundo espiritual por seu benfeitor, aprendeu muito, conseguiu libertar-se de muita coisa, mas ele se preparou para uma nova encarnação onde ele teria melhores resultados. E realmente ele reencarnou uma pessoa bondosa, obediente e que tem procurado fazer o bem dentro de suas possibilidades. Mas depois dos 14 anos, o que aconteceu foi que ele passou a ter as convulsões em virtude das lembranças dele do seu passado espiritual e também a aproximação daqueles verdugos que ficaram, aos quais ele tinha prejudicado. Então, a simples aproximação desses espíritos faz com que detone a convulsão epilética. Mas isso está se dando mais em convulsões noturnas. Durante o dia, ele passa bem. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do corpo. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular, que determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Marcelo espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica presa de convulsões. A pergunta de André Luiz é uma pergunta que todos nós faríamos, né? Como explicar a ocorrência? Não havia nenhum espírito diretamente implicado nesse fenômeno. Por outro lado, o quarto do doente permanecia protegido por uma barreira magnética, devido ao seu comportamento espiritual digno. E os três, há pouco, estavam em conversação edificante. Onde é que estava o problema? Por que ele voltara? Por que ele fora correndo para o corpo físico, né? Calderaro lembrou os reflexos condicionados de Pavlov, relacionando-os ao acontecimento. Com ele aprendemos que, no caso de Marcelo,
as lesões do perispírito provocadas pelo remorso e pela atuação de suas vítimas no mundo espiritual ainda não cicatrizaram de todo. O corpo espiritual arquivou a lembrança fiel dos atritos vivenciados no além. Em razão disso, na existência atual, as zonas motoras, símbolo da moradia das forças conscientes, constituem uma região perispiritual em convalescença. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos. Com isso, as emoções se descontrolam, desarmonizando. A mente desorientada abandona o leme da organização perispiritual dos elementos e dos elementos fisiológicos. Com isso, assume uma posição anômala, dispersando as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à de que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Instala-se assim o grande mal. Então, com as explicações de Calderaro, André compreendeu a impossibilidade de um psiquiatra sem as noções do espírito. Porque se nós formos analisar do ponto de vista fisiológico, então nós vamos nos ater à administração de medicamentos. No entanto, no caso do Marcelo, pelo seu esforço de reabilitação, os espíritos são unânimes em afirmar que ele não deve fazer uso do medicamento porque ele está tentando uma recuperação do seu próprio problema e poderá ter êxito como ele tem tido até agora. Então, temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal. Em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franja epilética que andam por aí, submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol, enquanto isso, ao serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas, no ramo da vida, lhe seria tratamento mais eficiente e adequado para regenerativo, pois é regenerativo e substancial, explicou o mentor. Aqui se trata exatamente da psiquiatria iluminada, de que nos fala André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Quer dizer, a questão não é só a administração de remédios, mas a tentativa do indivíduo
de regenerar-se, aplicando utilmente o seu cérebro, a sua mente, nas questões positivas. Como é que nós podemos entender os reflexos condicionados de Pavlov, de que ele fala aqui? O fato de Marcel ter saído da outra encarnação e estar prisioneiro de um grupo de espíritos aos quais ele tinha prejudicado, e o fato de estar perante eles em dívida e, portanto, operando na zona do remorso, isso fez com que aquelas vibrações negativas que ele estava recebendo das suas vítimas repercutissem no seu corpo espiritual e ele passasse a ter essas convulsões no período entre vidas, em virtude dos choques que estava recebendo dessas entidades. O que destrambelhou, sem dúvida nenhuma, o seu maior órgão de manifestação, a mente. A mente do perispírito, que por sua vez passa para aquilo que conhecemos como sendo o nosso cérebro. A mente, né, que precisa da questão orgânica para se manifestar. Então, o que nós podemos entender? Quando se aproximam as entidades dele, são entidades às quais ele deve e com as quais ele permaneceu durante algum tempo no mundo espiritual, ele sente a mesma sensação do período entre vidas. Então, a aproximação desses espíritos detona o aparecimento do grande mal ou do ataque epilético noturno. Por quê? Porque, por reflexo condicionado, ele vai morar ou vai habitar a mesma zona mental que ele tinha logo depois que saiu da última encarnação. Então, nós estamos vendo que não há uma ação direta do espírito, como aconteceu no exemplo anterior que eu dei, do Pedro. Lembram-se do exemplo anterior? Ali era um ataque direto, né? Uma briga corpo a corpo. Já aqui não é a mesma coisa. Esses espíritos detonam pelo simples aparecimento dele, perto, ou passando, ou emitindo vibrações, ele acaba entrando nos mesmos ataques que ele tinha nesse período entre vidas, por uma questão de reflexo condicionado. Então, ele ainda não está podendo se libertar disso, em virtude dos inúmeros problemas que ele causou aos seus adversários. No entanto, à medida que ele vai tendo melhor recuperação espiritual nessa vida, ele vai zerando ou vai neutralizando a sua dívida, né? E devagar vai se recuperando. O que se depreende dos ensinamentos é que a psiquiatria iluminada, que coloca o espírito imortal como centro das doenças, aconselha, no caso de lesões perispiríticas, que se remonte à origem das perturbações, não a golpes simplesmente verbalísticos, mas socorrendo os doentes com a força da fraternidade e do amor, a fim de que tenham força de modificarem-se, reajustando as próprias forças. Finalmente, Marcelo Espírito voltou a tomar conhecimento do ambiente
lamentou ter fraquejado. Calderaro, afagando-o, afirmou que ele ainda estava em tratamento. Seria preciso o concurso do tempo para a cura integral. Marcelo indagou se devia tomar hipnóticos e o benfeitor desaconselhou. No seu caso, o tratamento mais eficaz seria a fé positiva e o trabalho digno. Segundo o instrutor, os medicamentos podem exercer tutela despótica sobre o organismo, sempre que a mente não se disponha a controlá-lo, embora ele reconheça que há casos em que se necessita utilizá-los. Essa observação de Calderaro é da maior importância, sobretudo dentro do paradigma médico espírita, para que a gente esteja sempre alerta quanto à dependência de remédios que pode surgir em determinados casos. O conselho dele aqui é que a gente deve utilizar os remédios dentro de um determinado tempo, mas que a gente não deve exagerar. Por quê? Por causa da tutela despótica do medicamento sobre nós. Em vez de nós controlarmos, de nós dirigirmos a própria economia orgânica para onde nós queremos, como espíritos imortais, nós sermos subordinados à medicação. E isso vale para qualquer doença, para qualquer problema que nós tenhamos do ponto de vista físico. O medicamento exerce uma ação despótica sobre nós. Compete ao espírito controlá-lo e não se deixar controlar. E o que acontece é que a gente vê que há pessoas que não dormem se não tomarem remédio para dormir. Há pessoas que já incorporaram isso à sua vida. Não é uma tutela despótica? É sim. Porque o espírito é senhor do corpo, ao contrário do que se pensa. Depois da borrasca bonança, os três saíram em agradável excursão de estudos, enquanto o corpo físico de Marcelo repousava tranquilamente. Então, essa era a questão que faltava da outra vez, mas que eu julgo da maior importância, que nós já estamos aqui observando 2 casos de epilepsia cujas origens não, quer dizer, são as mesmas se pensarmos em termos de consciência culpada, de remorso. No entanto, a origem em um caso foi de obsessão direta, né? E nesse caso, apenas e tão somente pelo simples fato da aproximação dos adversários. Isso a gente tem que ter em conta. Quando a gente vai fazer palestras sobre a obsessão de suas máscaras, é muito raro não ter essa pergunta, né? Então, todos os casos de epilepsia são obsessão? Não, não são. Né? Há casos de obsessão, sim, direto. Nós já vimos um deles. Há outro em que, pelos reflexos condicionados, é que o indivíduo tem o ataque, ou tem as convulsões, ou o problema disrítmico do seu encéfalo. Certo? Eu acho que isso precisa ficar bem claro no estudo que estamos fazendo. Uma, para orientar a gente, né? E também, do ponto de vista médico, isso é muito importante.
essa orientação. Nós vamos passar diretamente ao tema que seria dessa noite, mas que nós julgamos que não poderíamos passar para ele sem que a gente terminasse a questão da epilepsia. É a sintonia e hipnose em graus diversos. Se eu não conseguir terminar, a gente providencia para terminarmos uma próxima vez. Então, nós vamos estudar nesse capítulo um mecanismo diferente de mediunidade. A mediunidade, como nós vimos até agora, em vários casos, ela se dá por partículas que têm um movimento natural no circuito mediúnico. Mas o que eles vão dizer hoje é a mediunidade por vibração, por ondas. E por que eu estou falando isso? Lembram-se quando nós estudamos os átomos mentais? E nós falamos que os átomos mentais, eles têm função quântica? Pois bem, nós aprendemos dentro da física quântica que todos os elementos atômicos ou partículas têm funções, ora de onda, ora de partícula. Isso a gente aprende logo que se dá conta das questões da física quântica. Então, na mediunidade é a mesma coisa. Nós temos a mediunidade que se faz através dos átomos em situação de partículas, encarados como partículas, ou predispostos como partículas. E há aquela mediunidade que forma o circuito mediúnico através de ondas. Então, ou os átomos mentais se encaminham para uma manifestação de partículas ou uma manifestação de onda. Não sei se está um pouquinho difícil de compreensão, mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue compreender, né? A senhora vai falar a distinção de um e outro? Esse capítulo, que diz respeito à sintonia, é de ondas. Por isso que eu estou introduzindo essa parte, tá? Então, nós vamos ver um caso que talvez então fique mais fácil a gente compreender, né? A licantropia parcial deformante, xenoglossia. Pode parecer assim um pouco, né, meio difícil, não sei o quê, mas não é tanto. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23, nós temos um caso assim, que é estudado aqui nesse primeiro momento. Uma senhora vai até o centro espírita assistir a uma sessão de desobsessão. E, num dado momento, esta senhora cai no chão. Ela não era médium da casa. Ela estava ali como visitante. E ela cai no chão e começa a virar o corpo como se fosse um bicho, certo? No chão, virando, contorcendo-se no chão. Quando o André Luiz olha, não tem espírito nenhum ali ligado com ela, né? E
o espírito está exercendo a sua ação mais à distância, né? Mas o que se dá é o seguinte, ela começa a falar num dialeto que ninguém estava entendendo. Um dialeto que deve ser da Toscana, do século X, segundo o que o Aulus compreendeu. Agora, vocês imaginam, né, a especialização do Aulus, porque ela está falando num dialeto da Toscana, do século X, André Luiz não está entendendo nada, e o Aulus diz tudo a partir do que ela está falando. Agora a gente faz uma ideia, né, do absurdo que esse espírito sabe sobre mediunidade, né? Que a gente não tem a mínima ideia. No entanto, ele sabe interpretar ponto por ponto da comunicação mediúnica. Bom, então o que se deu é o seguinte, ela começa a falar num dialeto e o Aulus diz, olha, ela está falando num dialeto da Toscana do século X. Porque o espírito que está atuando sobre ela e que exerce um domínio severo e férreo sobre ela é o espírito de um hipnotizador. Ele hipnotiza com muita facilidade e ele foi um estrangulador. Mas ele estrangulou pessoas amando da própria médium, amando dela. Quer dizer, de comum acordo, porque ele também não é assim tão maniável como se pensa, né? Então, era um terrível hipnotizador, auxiliado por vários companheiros que também desejam vingança. E utiliza a sugestão para humilhá-la. Então, ele exerce um hipnotismo sobre ela se julga um animal, uma loba, e ela uiva como se fosse uma, e virando-se, coleando no chão, como se fosse realmente um animal. Diz André Luiz que se não fosse a proteção espiritual da casa espírita que ela frequenta, essa senhora já teria sido vítima integral de licantropia deformante. Diz vocês o estado obsessivo dessa senhora. Então, André Luiz, como é natural, estava bastante animado de separar o espírito dela, né? O obsessor. E como sempre, os mentores disseram para ele, vai com calma, porque a obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então, esse é um assunto que eu tenho trazido frequentemente aqui e que não gostaria que vocês esquecessem. A obsessão, ela é alimentada pela reciprocidade. Não se pode, de um momento para outro, destacar o obsediado do obsessor. Isso não existe. Só quando os dois se perdoarem. Quando os dois entrarem num acordo. Antes disso, não. Não tem condições de sair. Então, essa história de mandar um obsessor para cá, para lá, e com a maior cerimônia, né, não tem absolutamente nada a ver com desobsessão. Pelo menos da maneira como nós entendemos que tem que ser a desobsessão. Então, o Aulus integrou-se então, a partir da comunicação
que a desavença entre eles durava por mais de 1 milênio. Mais de 1 milênio. 1000 anos. Conseguiu decifrar também o dialeto da velha Toscana. Ele era um legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença, da Provença, no século X. A entidade reportou-se ao saque de que participou nessa época, quando teve a infelicidade de assassinar os próprios pais para satisfazer a essa mulher, que ele compartilhava a existência. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês, ou eu, ou alguém, entende realmente o que é obsessão? Não entendemos nada. Como é que uma senhora aparentemente simplória, aparentemente uma senhora muito boa, muito, né, simples, etc., vai a um centro espírita receber um passe para se libertar e de repente se descobre o quê? Que ela tem um drama que tem 1000 anos de problema. 1000 anos. Como é que nós vamos resolver isso? Quem se habilita? Então, nesses casos de xenoglosia ou de mediunidade poliglota, o filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente atinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta. Então vamos mais, que é um dos casos mais interessantes que a gente pegou da coleção, né? Intrigado com o fenômeno, Hilário perguntou ao assistente se ele é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia completa. E o benfeitor informa: o problema é de sintonia. Portanto, aqui está, com todas as letras e com todos os ensinamentos, que a mediunidade não é a mesma e, portanto, a obsessão também não é. Porque existem as obsessões, né, cujo circuito mediúnico é por partículas, e existem as obsessões cujo circuito mediúnico é por ondas. Agora, não me perguntem, porque eu não sei fazer a distinção. Talvez, se escorresse na forma prática, um dia a gente possa chegar lá. Mas isso é para aulos, para ele dar essa magnífica aula e nos domínios da mediunidade. E Hilário volta a carta. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? E o benfeitor: positivamente não. Quer dizer, ela só tem fenômeno de xenoglosia com aquele espírito. Vejam a sutileza do que é mediunidade, do que é obsessão. Por que ela só tem fenômeno de xenoglosia com esse espírito? Por quê? Porque ela tem sintonia com ele e filtra aquela emissão. Sim, ela foi mulher dele. Ela foi mulher dele. E, ou para o bem ou para o mal, eles estão tendo
relacionamentos de mais de 1000 anos. É lógico que estamos falando de uma sintonia muito grande entre eles, mas ela não vai ter xenoglossia com outro espírito. Vejam como é interessante isso. Por quê? Porque é o grau de sintonia de dois espíritos ao longo do tempo. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Tudo isso através da pineal, viu, gente? Pineal que faz isso. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre, através de impulsos automáticos, nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. E aqui volto outra vez. Se a gente não tem afinidade, o espírito não tem liberdade para se comunicar inteiramente com nós. A verdade é essa. Quando o médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Então, não existe milagre. Se alguém que é analfabeto consegue escrever, é porque o espírito está conseguindo o quê? O que ele está conseguindo? Manobrar recursos que esse espírito já tem, já traz. Hilário ainda insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, disse Alves, sem dúvida alguma. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. O fato sobre nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado em culto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Então é muito bom esse estudo para dizer que quando há um fenômeno de maior liberdade do espírito para trazer à tona mais informações, ou ele se utiliza de uma grande afinidade que ele tem do passado com aquele médium ou aquela médium, ou ele se utiliza
de um intermediário, ou de um médium ou uma médium, que não coloquem obstáculo porque são médiums sonambúlicos ou médiums inconscientes. Então, são dois casos em que o espírito pode trazer à tona muitas informações importantes. Como vocês sabem, Chico Xavier tinha a psicografia sonambúlica, né, inconsciente. Daí, as informações que ele trazia quando recebia as cartas dos familiares. Então, todas as informações que eles passavam era porque havia de eleição, no caso do Chico, era a mediunidade sonambúlica ou inconsciente. Então, eles podiam se exprimir completamente, dando dados irrefutáveis. No caso aqui, essa senhora não vai ter essa liberdade com nenhum outro espírito. No caso do Chico, foram 600 autores que agiram lá. Entendem a diferença? Mas no caso dela, ela pôde trazer à tona a xenoglossia, as informações de que ele era um legionário de Hugo, da Provence. Ela pôde trazer uma porção de coisas, mas não porque a mediunidade dela seja sonambúlica ou inconsciente, mas porque a sua afinidade com o espírito comunicante era muito grande. E ele pôde hipnotizá-la, e ele pôde trazer através de uma imposição sobre ela. Ficou claro? Segundo apontamento orientador, mesmo à distância, depois de separados, o algoz e a vítima continuavam unidos pela fusão magnética. Vejam vocês a afinidade ou a sintonia desses espíritos ao longo do tempo. Quanto ao problema, o remédio definitivo para aquela dolorosa situação estava sendo providenciado. Que remédio era esse? Em breve, a doente e o verdugo tornar-se-iam mãe e filho. Mãe e filho, juntos vão seguir no trabalho redentor. Que maravilha, né? A questão da maternidade, que vem solucionar tantos casos. E Aulos arrematou: louvado seja Deus pela glória do lar. Esse caso de sintonia completa ilustra bem o grau profundo de hipnose, de conjugação de ondas, que permite a passividade absoluta e, consequentemente, o acesso aos arquivos onde se encontram registrados os fatos de vidas pregressas, trazendo as lembranças do passado no presente de forma inconsciente. Essa é uma conjugação no tempo. Quanto mais antiga a ligação das almas, mais fácil a realização do fenômeno. Então, nós temos aí, né, uma orientação, assim, até sui generis, né, que você não encontra em quase nenhum livro e pode passar despercebido se você não se aprofundar bem na questão, né? O professor Torres Pastorini escreve: podemos então estabelecer um princípio. As comunicações telepáticas através da pineal pituitária
pituitária e a hipófise, né? Se fazem por sintonia vibratória. E as fluídicas, ligações por fio, se realizam através dos chakras plexos, por magnetismo positivo e negativo. Quem tiver a técnica da mediunidade, o Pastorino, leia. O livro é bom. Eu apenas coloco aqui que eu discordo do Pastorino numa coisa, né? Em nossa hipótese, o magnetismo poderá influir na incorporação, na ligação fluídica, mas não na inspiração ou intuição, que essa se realiza por simples recepção de ondas vibratórias. De tudo que eu li, foi o professor Pastorino que mais me impressionou no estudo dessas duas maneiras ou formas de mediunidade ou mecanismos de mediunidade. Foi ele que me impressionou. Ele tem mais estudos sobre a questão. Eu apenas discordo dele, está aqui, porque nos dois processos eu coloco a pineal participando da base, da forma decisiva da mediunidade. Ele não coloca nos dois casos, mas, segundo o que eu li de Alexandre, em Missionários da Luz, não há nenhuma manifestação da mediunidade sem que a pineal participe. Então eu me baseio mais em André Luiz. Durante a noite, eles precisam vigiar bastante. Por quê? Exatamente por serem influenciáveis e por terem talvez uma atitude de invigilância que poderá levá-los a uma situação negativa. Vocês sabem que 2/3 da humanidade, quando dorme, 2/3 vão visitar que região? As sombras, as regiões sombrias. 1/3, se tanto, vai para regiões melhores. Agora, o médium é altamente influenciável. Então, essas questões que eu vou deixar aqui precisam ser revistas na próxima vez, para que os médiuns nunca deixem, né, de fazer sua leitura à noite, fazer sua oração, tentar ligar-se com seu mentor na hora da saída para o mundo espiritual. Porque nós temos nós estamos no fio da navalha. Ou podemos cair para a direita ou para a esquerda. Então eu preciso tomar bastante cuidado e vocês vão ver aqui, na próxima vez, a questão da invigilância dos médiuns, sobretudo à noite, ao deitar. São casos tristes, difíceis, mas que indicam o quê? Que nós estamos muito mais sujeitos à influenciação do que nós podemos imaginar.